Não é conversa para boi dormir, não, é argumento. Cadê? Sobe, aí, sobe. Aí, ó, aí, papai, eu vou dizer para você uma coisa. Agora isso aqui, os irmãos que estão aqui, eu não gosto disso aqui não, tá? É porque deu um problema técnico aqui. Queridos, nós estamos aqui com Paulo trazendo uma carta apologética, é uma defesa do cristianismo contra o pensamento gnóstico no primeiro século da era cristã. Diga-se de passagem, até o 5º século da era cristã, o gnosticismo, ele se tornou o maior rival do pensamento ortodoxo da igreja. Se você observar, por exemplo, pelo menos as implicações escondidas por trás dos 4 primeiros concílios, você verá que todos eles trabalharam rigorosamente para refutar pelo menos 80 heresias em torno da cristologia. Mexer na doutrina da cristologia é desmanchar indubitavelmente o processo soteriológico da igreja, a forma como Deus se manifesta salvando a humanidade por intermédio de Cristo Jesus. O 2º capítulo me mostra aqui a palavra ninguém vos engane, ou ninguém vos faça enredar, ou ninguém pois vos julgue, ou ninguém se faça árbitro, pelo menos 4 vezes. Deixa eu dizer para você de novo. Dos versículos de número 4 ao versículo de número 18, nós temos 4 observações de Paulo, trazendo uma apologia, refutando pessoalmente um determinado indivíduo. Quando eu vi Paulo trabalhando isso 4 vezes, eu fiquei estupefato, cabisbaixo, preocupado, porque uma igreja que é conduzida por uma das maiores mentes e serviços do primeiro século da era cristã, a saber, a princípio Epáfras, e a posteriori, doutrinariamente, o apóstolo Paulo, eu fico me perguntando como pode alguém dentro da igreja levantar um pensamento contrário, distinto ao pensamento que Paulo havia estabelecido quando estava na região da Ásia Menor e Meridional. Veja bem o que eu quero dizer. Como pode alguém ter mais influência do que Paulo, doutor da lei e do evangelho da graça, dentro de uma comunidade cristã? Você viu aqui que Paulo está preocupado com o indivíduo. Alguns comentaristas chegam a dizer que havia provavelmente alguém dentro da igreja com certa influência para enredar os irmãos em um caminho pervertido de forma doutrinária. Você tem no versículo de número 4 do capítulo 2, assim vos digo que ninguém vos engane. Então todo falso mestre tem facilidade para enganar. E por que um falso mestre tem facilidade para enganar a igreja de Deus? Porque a igreja de Deus está menos pronta para defender a verdade do que os falsos mestres proferindo a mentira. A mentira dos falsos mestres tem uma acessibilidade ao coração dos homens, das mulheres que estão dentro da igreja, de forma muito mais preponderante que a verdade. Paulo está deixando claro, veja bem, que mesmo uma igreja apacentada por ele, uma igreja administrada por ele, uma igreja que recebe das suas próprias mãos uma carta enviada por Arquipo ou Aristarco, que eram intendentes naquela região do Vale do Líquo, a saber, as igrejas de Herápolis, Laodiceia e Colossos, mesmo uma igreja com a docência tão perfeita, é capaz de cair no conto do vigário, para você entender. Por quê? Porque, em primeiro lugar, os falsos mestres têm facilidade de enganar. Em segundo lugar, a Bíblia diz assim, cuidado que ninguém vos venha enredar com vãs filosofias e sutilezas. Veja a perícia de um falso mestre. Veja a perícia de um falso ensino dentro da igreja. Ele consegue entrar com um sapatinho de algodão no seu intelecto. De repente você se torna convencido de que a mentira que você escuta é a verdade que você nunca soube. E agora essa mentira, uma vez batendo no seu coração, ela entra dentro da sua vida e nunca mais você adere à verdade por conta de uma mentira falaciosa que você escutou. É por isso que todo grande pastor que é sério tem dificuldade de atrair para si homens e mulheres que são fiéis apenas à doutrina bíblica. Tanto é verdade que o Dr. A.W. Tozer disse o seguinte: está cada vez mais difícil conduzir as pessoas para um lugar onde a única atração é Deus. Tanto é verdade que M. Bounds, um metodista do século XVII, diz: os homens estão sempre à procura de revoluções e métodos,
Mas Deus está à procura de melhores homens. Melhores homens nem sempre acumulam bons rebanhos, porque bons rebanhos são enganados pela mentira dos falsos mestres. Deixa eu dizer, quem está apacentando a igreja aqui não é eu não, é Paulo. Quem está apacentando essa igreja aqui não é você não, é Epáfras, Aristarco, Arquipo, Tiquico, Silvano, Silas, Epafrodito. São os homens de vértice missionária e embasamento doutrinário mais fenomenais do primeiro século da era cristã. E a igreja caiu no conto do vigário. Em terceiro lugar, Paulo disse, olha, ninguém, pois vos julgue por causa da comida e da bebida. Eles são austeros, são rígidos, são anacoretas. São homens e mulheres que vivem o evangelho a partir da rigidez do legalismo. Paulo está dizendo, o estilo de vida desses mestres cativam as pessoas que são vulneráveis na igreja, porque além deles terem facilidade de enganar, facilidade de complicar você, eles têm facilidade de constranger você a viver no padrão que eles estão vivendo a partir do evangelho novo, eu abro aspas, que eles estão pregando. Você se convence que aquilo que você acredita é mentira, porque a verdade falada na boca deles é uma mentira indesculpável, mas para você que não tem embasamento bíblico, que não tem permanência em culto de doutrina, que não tem manuseio com a Bíblia, tem Bíblia de crente, irmão, que ela está empoeirada dentro de casa, se não tiver aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. Ela está empoeirada, o crente de vez em quando, e agora com essa revolução tecnológica, o povo traz iPad, iPod, tu pode, ele pode, todos podemos, em vez de trazer uma Bíblia. Não, irmão, o crente tem que ter acesso à palavra de Deus. Os rabinos diziam o seguinte, se você colocar um livro em cima da mesa, até o vento muda a página, só o preguiçoso não lê. Crente tem que ler Bíblia, diga glória a Deus, igreja. Então, olha, em quarto lugar, ninguém se faça árbitro, e aqui é onde eu entro, contra vós outros, versículo 18, porque eles têm facilidade de se levantar diante da igreja como se eles fossem os juízes da verdade e a igreja o réu, sentado prestes a ser condenado. Paulo está dizendo, ó, com o evangelho que eu preguei a vocês, não se deixem enredar pelo caminho deles, não deixe que eles se façam árbitro. Sabe quem determina os padrões da igreja, irmão? Posso dizer, diga glória a Deus, é a palavra de Deus. Sabe quem determina os padrões que a igreja deve tomar, irmão? Sabe quem é? É a palavra de Deus. Jesus não morreu para envaidecer a minha vida e nem a sua vida. Jesus não morreu para enfeitar pavão e confeitar bolo na igreja. Ele morreu na cruz do Calvário para te redimir dos seus pecados. Escreveu o teu nome no livro da vida. E você pode agora, enquanto está aqui, glorificar e bendizer o seu santo nome. Então, em Cristo, aí eu disse duas na semana passada, nós somos completos. Ele está dizendo, ninguém, pois, vos julgue. Na versão sírica desse texto, tem, ninguém vos perturbe, nem deixe vocês inquietos. Em Cristo somos completos. Segundo lugar, em Cristo, liberto dos cerimoniais. Olha aqui, ó, de comida, de bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Em Cristo somos libertos dos cerimoniais. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Os filhos de Israel subiam para Jerusalém, que estava 712 metros acima do nível do mar Mediterrâneo e mais 400 acima do nível do Mar Morto. Então todo mundo subia para Jerusalém 3 vezes por ano. No primeiro mês eles comemoravam a Páscoa, no terceiro mês o Pentecoste, no sétimo mês eles comemoravam o Sucote, a festa do tabernáculo. Então eram 7 festas distribuídas em 3 peregrinações, primeiro, terceiro e sétimo mês. Os cerimoniais me aproximavam de Deus. Só que uma hora, rapaz, o rabino da Galileia foi para Sicar tomar água, eu estava com sede. Aí ele encontrou a irmãzinha lá, meio-dia pegando água, e ele disse assim, dá um bocado dessa água. Ele disse assim, rapaz, como é que tu tem coragem de falar comigo, que sou samaritano e tu é um homem judeu? Mas se tu soubesse quem é que te pede água, tu é que me pediria, e eu te daria desta água que tu me dá, eu bebo e tenho sede. Daqui eu posso te dar, tu bebe e nunca mais tu tem sede. Mas tu não tem nem vasilha para me dar, porque dessa água que tu tem para me dar, eu quero, apesar da minha eu não vou te dar. Aí disse, já que você quer, vai e chama seu marido. Meu marido? Eu não tenho marido, eu sei que tu não tem, já tiveste 5, que tu tem não é teu. Olha, ao invés que tu é um profeta, e a água já entrou, não é verdade? Só porque o segredo está aqui. Então, já que tu é um profeta, porque tu contastes a minha vida,
Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde é que nós vamos adorar, hein? É aqui aonde Jacó cavou esse poço, ele e sua família, e seu gado vacum e ovino bebeu, ou é lá em Jerusalém, como fez a partir do reinado de Davi? Ele disse, nem aqui nem lá, porque Jesus Cristo te liberta dos cerimoniais. Aonde há um crente é um lugar de adoração, aonde há um crente fiel é um lugar de glorificação, aonde tem um crente verdadeiro é lugar de manifestar a glória do poder do nome. E se você esse crente, levanta a tua mão e dá um grito bem alto de glória a Deus. Então, ele está dizendo aqui, em Cristo, vocês aí de Colosso, não se deixa bestalhados não. Larga de ser abestalhado, em Cristo vocês estão libertos. Aí aqui entra essa ideia do misticismo, que 10 minutos do culto da semana passada eu trabalhei. E é interessante, os irmãos estão ouvindo o pastor, irmão, diga amém. Diga graças a Deus. Irmão, nada é novo debaixo do sol. De quem é essa frase? Eu não sei. Tem uma outra frase, pastor Silvio, pastor Luiz, pastor Leonardo. Ninguém cria, todo mundo copia. Rapaz, o trem é antigo. Culto de anjo é antigo. Culto de anjo, culto místico, sincretismo. Deixa eu dizer para você, os irmãos estão ouvindo o pastor, diga amém. No período intertestamentário, que é esta paginazinha branca que tem entre o Antigo e o Novo Testamento, são 400 anos. A comunidade de Israel se dividiu religiosamente em 5 facções religiosas. Você tinha os saduceus, os fariseus, os essênios, 2 que eram religiosas políticas, os zelotes e os herodianos. Estas facções norteavam o coração da comunidade de Israel sobre quais os aspectos facciosos mais se aproximavam de Deus. Os saduceus tinham uma classe mais elitizada, tinha até 2.000 ou 3.000 integrantes. Os fariseus eram os mais santos, os zelosos, entre 4.200 a 6.000 fariseus. Os essênios disseram o seguinte, está todo mundo aí frio, nós vamos para o meio das cavernas se isolar para viver uma fé apofática, que é um termo para dizer que eles viviam no mistério, no misticismo. Então eles foram lá e esconderam. Grande parte dos pergaminhos de Qumran, do Mar Morto, você já viu isso na televisão? Foram eles, os essênios, que preservaram. Aí lá dentro, brigando pela bagaça política, tinha zelotes e herodianos. Como se não bastasse isso, nesse período intertestamento, surgiu um cidadão chamado Filão de Alexandria, e ele tinha apego, desejo, prazer, ele tinha orgasmos intelectuais pela filosofia platônica. Então ele acreditava que o filósofo dos filósofos era Moisés, não Platão, não Sócrates, não Aristóteles. Então ele quis harmonizar a verdade de Deus na boca dos filósofos gregos. Então ele fez o que nós entendemos de uma união entre as declarações de Moisés com as declarações dos filósofos, para dizer que há verdade de Deus na boca de toda pessoa e que toda a verdade é Cristo sendo a verdade. Esse pensamento atribuiu ao cristianismo, com Pantenos depois dele, Clemente e Orígenes, algumas formas de ler a Bíblia que estão muito ligadas à natureza apofática, de mistério, de que você tem que ter o código do mistério para entender o que está escrito. Aí nesse termo, olha o que eu estou falando. Olha o que o povo fica assim, eu só falo isso aí e ninguém quer saber. Ora, quando você vai no médico, lindeza, com uma enfermidade, o médico prescreve para você uma receita. Se é verdade, diga glória a Deus. A receita do médico, errada ou certa, ela é de acordo com a enfermidade que você tem. Eu estou errado ou certo, diga glória a Deus. Então, é a enfermidade que eu tenho que caracteriza o medicamento que eu vou tomar. Eu estou lendo o medicamento e não sei da enfermidade. A maioria do povo da igreja, eles leem o medicamento, meu Pai do céu. Eles estudam o medicamento. Eles decoram o medicamento mesmo, não sabem da enfermidade. Eles não conhecem os motivos pelos quais o cidadão chamado Paulo escreveu essa carta. Ele está vendo uma igreja caminhando nessa esteira. Essa esteira, por exemplo, foram descobertos agora a partir dos tratados de Joséfo em antiguidades judaicas. E os próprios tratados de Filão corroboram o entendimento de que as seitas judaicas, no período intertestamentário, davam papéis fundamentais a anjos. Não só no processo revelacional, mas também na criação e na mediação da lei. Quando você vê esses profetas da internet vendo anjo,
falando com o anjo como quem fala com qualquer um, vendo, falando, dançando. Eu estou dançando com o anjo. É tudo conversa para boi dormir. Boi não dorme com conversa. Boi dorme com bucho cheio, com capim para ruminar. Isso aí é novo, pastor. Não, isso nunca foi novo. Isso começou no período intertestamentário e entrou dentro da igreja. E Paulo falou assim: você quer saber de uma novidade? Eu vou lhe dizer a receita para o problema de vocês. E qual é o problema da igreja, Paulo? Vocês estão começando a enveredar para cultir anjo. Mas a receita eu dou, é a palavra de Deus na vida da igreja, é que cura a igreja de todos esses males. E fica complicado porque de repente um anjo desse aparece e me traz uma nova luz, que está para além da luz estabelecida primariamente. Aí eu, por conta daquela manifestação de glória, eu deixo de me embasar. Isso está acontecendo aqui. Isso aconteceu lá nos Gálatas. Gálatas insensatos. Palavra insensato, pastor Luiz, é burro. Se eu falar com o povo, eles me tacam o celular na cara. Paulo disse assim: vocês, quem vos induziu? Olha, rapaz, quem vos induziu, seus cabeças de magre? Mas foi os da casa de Tiago. Não foi os da casa. Pois deixa eu dar um recadinho para você. Ainda que nós, que vos ensinamos a verdade, ou um anjo do céu, não é do diabo não, é do céu, vos anuncie outro evangelho, para além do que já foi previamente estabelecido, taca-lhe a mão nas asas e repreende, porque não é anjo de Deus. O povo não faz isso. Não, eles ficam, sabe? Por que eles ficam? Porque eles se encantam. Este tem poder. Você viu, pai? Tem poder. É autoridade. Nada. Não é autoridade de nada. É falta de entendimento bíblico. É falta de paixão pela verdade. É falta de ler a Bíblia. É falta de manusear a palavra, de queimar fosfato, de suar. Tem hora que eu estou lendo, eu estou um pouco gordinho, é verdade. Vou crescendo para todos os lados do meu corpo. Então tem hora que eu estou lendo, eu sou até as mãos. Você pode ver que no meu escritório tem um ventiladorzinho, seu neto gosta dele. Porque eu sou até as mãos. Porque o negócio é ir para a palavra. Irmão, a igreja está entendendo, irmão? Diga glória a Deus. Sabe quando haverá avivamento nesta igreja? Quando os cultos de doutrina e de escola bíblica dominical forem os mais disputados. O resto da conversa fiada. Então, ele está falando assim, culto a... Repita comigo, irmão, mas bem alto. Fala, baseando-se em visões. Olha. Meu Deus, você olha aqui hoje. Aí o cidadão hoje dá uma luz. O cidadão dá uma luz. Aí você fala assim, olha, mistério. Não é nada de mistério. E ainda que seja mistério, se o mistério apofático não se alinhar catafaticamente com essa perspectiva bíblica, e eu estou colocando catafático, o que é catafático? É igual o cavalo, para você entender, é igual quando o cavalo bota aquele negócio, que eu não sei para que ele bota aquilo ali, é para poder olhar, não é, catafaticismo é isso, é você ter uma visão aqui, dentro do quadrado, dentro da caixa. Isso é problema quando a disputa é entre Armínio, quando a disputa é entre Calvino, aí mas na perspectiva de Paulo, da Bíblia não, bota o cabresto aí, meu filhão. Eu boto aqui, se eu vou ler a partir daqui. A Bíblia pela Bíblia se revela, a Bíblia pela Bíblia se explica. É a maior regra da hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. E se ela não explica, se cala, creia e adore, porque isso é importante para a glória de Deus. Então aqui ele está falando aqui, culto de anjos. Olha aqui, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, mente carnal. Olha aqui, olha, você vê como que é o Paulo velho, é o bicho desembaraçado. Você não sabe, lindeza, o perfume de Deus. Você não sabe, porque você não é pastor. Você não é pastor. Mas olha, Paulo começa a construir a ideia de que o trem é apofático, né? Mistérios ou glórias, e aí é visões. Aí depois ele volta para da onde sai isso. Mas está no texto, gente. Eu não estou inventando nada, pelo amor de Deus. Olha aqui, enfatuado, que é inchado, soberbo. A pessoa já foi convencida de que a mentira que ela prega é verdade. Aí acabou.
convencida de que aquilo é verdade, acabou. Porque ele já está enfatuado, ele já está inchado, ele já está soberbo. A lindeza pensa que aquilo que ele está fazendo é verdade. Por quê? Porque tem poder. Que o povo não pode ver ninguém falando uma língua diferente, que ele já é o mistério. Ele não pode ver ninguém fazendo alguma coisa, que ele não tem discernimento espiritual. Aí o que é que eles embasam a mentira que prega baseado no resultado? Revela um CPF, revela um negócio aqui, o povo cai para lá, um demônio cai aqui. Olha, eu tenho um resultado. Um dia uma na internet falou esses dias: ninguém pode questionar meus métodos, porque eu tenho resultado. Então quer dizer que o resultado valida a sua prática? Não, não e não. Nós não fazemos o que dá certo, nós fazemos aquilo que é certo para a glória de Deus. Aí ele mesmo fala: olha, eu culto anjo, baseado em visão, enfatuado. Aí, agora ele começa. Repita: sem motivo algum. Fala: mente carnal. Ele começa o trem lá em cima e ele mostra, pastor, da onde é que sai isso? Da cabeça de quem? Não, é da pessoa mesmo, da própria soberba, mente carnal. E outra, os irmãos estão ouvindo, pastor, diga amém. Não estou excluindo. Não estou excluindo revelações honestas, servos de Deus verdadeiros, homens e mulheres que têm compromisso com a palavra de Deus, homens e mulheres que vivem uma vida de experiências espirituais obtidas através da oração. Não estou excluindo a possibilidade de que demonstrações angelicais possam fazer parte da minha vida espiritual. O que eu não posso fazer é do milagre rotina. Milagre é milagre, é algo extraordinário. Agora, todo dia, toda hora, se o milagre acontece toda hora, ele deixa de ser o quê? Milagre. A pessoa está lá cravada 5 horas sobre o seu joelho, de segunda a segunda, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, buscando, o Espírito Santo manifesta, a graça de Deus é derramada, um azeite efervescente, ele tem um entendimento mais aberto da palavra, alguns mistérios, porque isso aqui não é revista, isso aqui é um livro vivo. Eu creio, a pessoa está lendo, está orando, Agora, essas invencionices, não, é o que Paulo está falando. É culto de anjo, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, mente carnal. Eu tenho hoje uma facilidade de ler a palavra de Deus, eu compreendo algumas coisas que estão para além de uma leitura dinâmica e superficial. Eu sei que grande parte disso faz parte das métricas, das cadências. Eu escolhi uma escola para seguir, a Escola Catequética de Interpretação de Antioquia da Síria. Eu segui os mosteiros de Bento de Nurs, de Basílio de Cesareia, e são técnicas, mas eu sei que as tecnicidades, que os elementos, que os aparatos, que a hermenêutica, que a exegese, ela me leva até um ponto, que é um ponto mais profundo que o da maioria, mas eu sei que a revelação vem da presença dele. Eu sei, eu não sou bobo. Eu já passei longas e longas horas sobre o meu joelho. Eu sei que a pessoa tem a revelação, tem o entendimento, a nobreza. Diga graças a Deus, igreja. A graça de Deus. Eu já experimentei aqui já esse ano. Aonde ano passado eu tirei aqui mais de 7 horas sobre meus joelhos durante 18 dias seguidos. Claro, agora eu vou começar a enveredar, né? Irmão, está tão complicado hoje, pastor Efigênio, que se o cara pôr a mão numa pessoa, e a pessoa falar assim: nossa, eu senti o calor quando você pôs a mão no meu corpo. Ele faz um cartão no outro dia na gráfica: o apóstolo fulano de tal, o homem das mãos efervescentes. Aí ele já põe embaixo assim: evangelista internacional, intergalaxial, né? Outro dia eu estava vendo um da igreja dizendo que foi em Marte, em Vênus, em Saturno, em todo lugar, e está até evangelizando os ET lá. Pelo amor de Deus, aí por quê? Baseado em quê? Baseado em soberba, engano. Ele diz que é visão. Nome de anjo é com ele mesmo. É Naturiel, Rafael, Gabriel. Aí ele pega um bocado da Bíblia, pega um bocado do livro de Enoque, pega um bocado dos pseudepigráficos, pega um bocado dos apócrifos. Aí fica aí o povo: oh meu Deus! Para com isso, irmão. Sabe o que é? Oh meu Deus, é você ir para a tua casa agora, pegar uma garrafinha de café e coar, diga graças a Deus, igreja. Colocar uma vasinha de água gelada na mesa, botar a tua Bíblia e rachar a tua cabeça de ler. Aí é glória a Deus e é o poder de Deus. Diga graças a Deus. Olha, estou pensando com o trem aqui. Então, os textos, agora aqui, foi.
Foi. Onde eu estava? Então, aí você tem... Rapaz, eu não estava aqui. Agora lascou-me. Deus tem misericórdia, meu pai. Voltei lá para cima, irmão. Tem misericórdia. Eu estou te falando que era melhor, né? Amanhã, Rogério. Amanhã você vai lá arrumar a impressora. Eu gosto de papel. Como era seu pastor. Aqui já passei. Diga graças a Deus. Coisa boa, irmão. Isso é bom acontecer. Acontece para a gente criar vergonha, né? E arrumar direitinho. Lá em casa tem impressora. Aqui também tem, porque a igreja conhecia, Paulo refuta, já passei. Eu não sei o que eu fiz aqui, Amós. Sinceramente, não sei o que fiz, já perdi 10 minutos, estou perdendo mais 3. Mas está aqui, Dominique Fitt. Eu falei Dominique Fitt, tem quanto tempo? Aquele que pintou... aí. 2 dedos, vai. Eu estava a fazer livro, viu, com esses esboços. O povo está me pedindo na internet, manda os esboços. Agora, eu estou aqui. Então, os textos em Qur'an, eles já diziam, presta atenção, lembra que eu falei do médico e da doença? Diga amém. Baseado na doença, o médico prescreve a receita, diga amém. A receita de Paulo é baseada na doença que está em Colossos, amém. A receita de Paulo é a carta, diga amém. Então eu estou descobrindo a doença, amém. Descobrindo a doença, é o gnosticismo. O outro problema, você tem isso, os próprios pergaminhos do Mar Morto, que são os de Qur'an, mostram já liturgias angélicas, irmãos. Veja bem, liturgias angélicas no período intertestamentários. Inclusive havia divergências entre saduceus e fariseus sobre ressurreição de mortos e existência ou não de anjos. Vocês sabem disso, gente? Por que já havia esse diálogo? Porque já tinha gente dizendo, de uma leitura mais apofática, apofaticismo é mistério, tá? A escola catequética de Alexandria, ela é apofática. A escola catequética de Antioquia, ela é catafática. O que é apofaticismo? É mistério, são mistérios. Existiam escolas que trabalhavam só nesses mistérios. Esses homens que eu citei aqui, Pantenos, Clemente e Orígenes, foram muito maiores do que um dia Vossa Excelência será. Muito maiores do que um dia qualquer um de nós aqui será. O problema é que eles eram honestos. Nós nem sempre somos. Eles não usavam aquelas tecnicidades apofáticas para assim, vai descer e se orgulhar. Não, eles não eram assim. Hoje uma pessoa tem uma experiência espiritual, ele já é o profeta dos profetas. Não, irmão, não é assim. Deixa eu dar uma palavra aqui. O caminho do servo de Deus é um caminho de humildade. Irmão, a humildade é uma virtude tão nobre, tão grande, que quando você descobre que tem, você perdeu. A humildade é a capacidade que você tem de se calar quando você poderia estar falando. A humildade coloca em você um silêncio tão abismal, e o silêncio te liberta da necessidade de controlar as pessoas. Só homens que conhecem a Deus, que experimentam um pouco dessa humildade. Eu estou tentando conhecer a Deus para conhecer a sua presença, glorificá-lo na beleza da sua santidade. E se você deseja isso, diga graças a Deus. A cidade de Laodiceia foi palco de heresias gnósticas, onde anjos e seres intermediários tinham papéis fortes. Agora, Laodiceia está onde? Está a 9 quilômetros de Colossos e a 14 quilômetros de Hierápolis. Lá no Vale do Líquido, na região da Frígia, Hierápolis, Laodiceia e Colossos são igrejas irmãs. Esse mesmo pastor Epáfras é pastor das 3 igrejas. O problema de Laodiceia se torna de Colossos, e o de Colossos se torna de Laodiceia. Tanto é que Paulo orienta aqui os irmãos que essa mesma carta seja lida também em Laodiceia. Laodiceia já estava tendo culto de anjos, onde aos anjos eram dados papéis específicos e fundamentais. Paulo está dizendo, não, nós não precisamos de mediadores. A igreja verdadeira é fundada na presença e na pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Na verdade, o que nós temos aqui na heresia de Colossos era um tipo de protognosticismo judaico. Eu nem vou falar disso aqui, porque aí eu já a cabeça dos irmãos acaba de fumaçar. E até a minha já está aqui, ó. Agora, aí errei. Ele sai, ele vai lá para o capítulo. Volta. Tá certo. É por isso que o Isaac fala, pai, isso tem que ser moderno. Não, volta só, é docetismo. Eu falei na primeira aula, docetismo. Os irmãos estão xingando, né? Sobe, aqui, ó, volta aqui. Aí, ó. O que eles estavam pretendendo, ensinando? Pastor, o que esses pastores aí na igreja? Repita comigo, ninguém. Fala, ninguém. Então você tem 4 ninguéms. Explicando o quê? Eu vou te explicar agora. Você acredite se quiser, eu vou lhe explicar o que esses ninguéms estavam explicando
Na igreja. Você está ouvindo? Diga glória a Deus. Primeira coisa, nós já vamos caminhar e aqui a gente termina. Um ascetismo e rigidez ritual. Olha aqui, ó, Colossenses, pastor Charles, capítulo 2, versículo 21. Por isso que Paulo disse assim, ó, que eles falavam, não toque, não prove, não manuseis. Eles estavam pregando o quê? Rigidez, pastor Luiz. Agora, nós olhamos isso aqui e a gente pensa assim, não, é rigidez de roupa. Não, é rigidez de calça jeans. Eu mesmo não uso camiseta até hoje. Eu fui convertido na santíssima tradição. Santíssima tradição. Se você ver aqui, meu braço aqui é mais branco que uma saracura. Olha a glória de Deus aí sobre a sua vida, receba. A minha perna, meu irmão, olha aí, ó. Quem quer verde? Pastor da verde, olha aí. Fui convertido na santíssima tradição. Eu estou com ela até hoje. Agora eu não sou burro. Eu posso falar que eu não sou burro de falar para você que isso funciona. Não funciona. Lá no final, Paulo diz assim, Patrick, ó, isso não tem poder contra a sensualidade, porque então, olha de quem eu estou falando. Então, quem influenciou Atanásios? Quem é Atanásios? O presbítero de Alexandria. Quem é ele? O refugiado 5 vezes por Constâncio, filho de Constantino, porque ele defendia a ortodoxia cristã. Então, influenciou tanto Atanásio, que o próprio Jerônimo, no 4º século, disse assim, ó, o mundo ter-se-ia tornado ariano, se não fosse pelo anão negro. Aquela frase, Atanásios, de um lado aqui, contra mundus, em latim. Ele sozinho defendeu a ortodoxia cristã. Ele foi exilado 5 vezes. Sabe o que a igreja fez? Entrou em campanha de oração por ele. Nunca o substituiu. Aguardou o pastor o tempo que foi necessário, orando por ele para que ele fosse liberto. Libertava, ele voltava a ser refugiado de novo, porque as heresias sempre têm maior voz. Então disse assim, quando você se assenta no deserto, você se livra de 3 coisas: de ouvir, de falar e de ver. No entanto, contra uma lutarás perpetuamente, contra si mesmo. Esta rigidez austera aqui não funciona. Não funciona. Aí tem o seu... Aí você, pastor, não é tão mistério. Não, vou falar agora na língua que você já ouviu. A torneira, quanto mais apertada, mais ela tem vazamento. Quanto mais se aperta, mais ela vaza. O negócio é a medida, é o equilíbrio. Eu sei, eu sou sabedor que eu tenho em mim alguns aspectos de um legalismo. Agora, eu não sou idiota ao ponto de considerar o meu legalismo como trunfo. Faz parte da minha herança circunstancial de vida. Nós éramos cristãos, não beijávamos na boca, namorados. Segura, agora vai. Nós não ficávamos sozinhos. Um dia que eu estava na casa dessa bichinha aqui, aí o pastor chamou no gabinete pastoral. Irmão Preza, eu estou sabendo que o irmão está saindo 10 horas da casa da namorada. Eu disse, já vieram fofocar se os irmãos estão certos. É verdade? É verdade, sim senhor. Às vezes sai até 11. E depois você vai casar agora. Era assim antigamente. Era assim. Eu digo, eu não tenho nada. E não tive mesmo. Eu só casei. Você já sabe. O resto tudo era emprestado. Tudo. Só aquilo rasgado que era meu. O resto, casei. Era a santíssima tradição. Mas isso não luta contra a soberba. Isso não luta contra quem você é. Isso não luta contra os teus demônios. Aí Paulo está dizendo assim, ó, cuidado que esse povo fica, não toque, não pegue, não vai. Não, cuidado. Sabe por que não são transformações externas? São transformações internas que o poder do Espírito Santo faz na nossa vida. E a partir daquilo que ele fez aqui dentro, aí a sua vida é transformada fora. O seu jeito muda, a tua história muda, a roupa também muda, o estilo também muda, porque Deus te transforma por dentro. Em segundo lugar, o que eles estavam ensinando? A crença em seres intermediários. Por isso que lá em Colossenses 2,18, você vai ver daqui a pouco, ele vai colocar o povo tudo ligado a Cristo. Ele está culto ao anjo. O que ele estava ensinando, pastor, para terminar? A ênfase em experiências espirituais especiais. Visões, infatuando na sua mente carnal. ênfase.
ênfase em visão, ênfase em experimento. Se você, por exemplo, estudar o livro, vai lá na editora Loyola, que é uma editora católica, ou na editora Paulus, que também é católica, e você compra o livro Os Padres do Deserto, ou você vai na editora Sextante e compra o livro Os Pais do Deserto, tanto faz um nome como o outro, a palavra padre é pai, você vai ver homens lá, olha aqui para o pastor, eles nem deitavam para dormir. Os pais do deserto não deitavam para dormir. Eles dormiam sentados nos ambientes sinobitas que eles chamavam de lauras. Olha o nome, lauras. Lauras eram comunidade, monastérias, de pessoas que tinham vindo do deserto para viver em comunidade, porque Basílio, que criou a regra no quarto para o quinto século da era cristã, diz o seguinte: ir para o deserto, para se isolar e se santificar é bom, mas com quem nós vamos expressar a nossa humildade? Então ele desenvolveu um mosteiro chamado sinobita, aonde as pessoas se relacionavam umas com as outras, aonde um perturbava o outro, um pisava no pé do outro e um amava o outro. Eles não dormiam deitado, eles dormiam dentro de celas, sentado. Então entrou dentro de um castelo, ficou 20 anos lá, ninguém até hoje sabe como que ele viveu. A tradição diz que quem cavou o lugar para ele ser enterrado depois de 100 anos de idade, em perfeita velhice, foram os leões. Macário passou 7 anos comendo azeitonas. Esses homens, eles viviam uma vida. Nós tínhamos Simeão, o estilita, e Daniel, o estilita. Eles viveram, cada um deles, mais de 2 décadas em cima de uma pedra. De uma pedra redonda, uma coluna. Reis, imperadores, pessoas vinham de longe consultá-los. A sabedoria, Palomão, Arsênio, Macário e tantos homens de Deus. Mas por quê? Porque eles basearam o seu experimento de fé apenas em experiências. Viveram a vida austera, anacoretismo, que é chamado na história do cristianismo. Por isso que as pessoas dizem que os puritanos foram os monges que acertaram, porque os monges lá do deserto entraram nesse exagero. Isso aqui começou lá no 3º século? Não! Começou aqui quando Paulo estava refutando. Engraçado que, olha, as igrejas lá da Ásia Menor que recebem as 7 cartas de João, lembra? Esmirna, lembra? Elas receberam para não morrer, mas morreram. Todas as cartas proféticas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, orientaram os reinos do norte e do sul para que eles não caíssem. O que aconteceu com eles? Eles caíram. Porque eu não sei o que tem na minha cabeça e nem na sua. Que Deus está falando, vai dar errado. Vai dar caca. Vai dar caca. É igual o rapaz que está com a moça no WhatsApp dele, chamando ele de lindo, mandando beijo, mandando abraço. Vai dar caca. É a moça que está perturbando o juiz de um rapaz que é casado, falando que não deve, do modo que não deve, na hora que não deve. Vai dar caca. Você sabe que vai dar caca, mas você, por conta do prazer momentâneo, você sacrifica uma vida inteira de religiosidade. Um casamento de décadas, uma história de comunhão com Deus, por causa de um prazer de segundos. É do ser humano. Então, as coisas que aconteceram 2 séculos depois, já tinham veios delas 2 séculos antes. Eles receberam a epístola, mas não agiram de acordo com a receita. É igual os médicos, se eu for lá amanhã, por exemplo, e ele cortar quais tudo de mim, eu vou cortar quais tudo que ele me colocou. Que a gente é assim. Você não faz, e a gente faz. Você não pode, e a gente pode. Meu tio, por exemplo, saudosa memória, o médico disse: se você viver assim, você vive 7 anos. Aí ele viveu assim, ainda viveu 9. Eu acho que o médico fez o terror, né? Paulo está dizendo, se vocês não consertarem, você está ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. E você está na vida errada, que está aqui nesta noite, e que está num caminho errado, deixa eu dizer para você, o Senhor Jesus não quer te matar não, Ele quer te perdoar nesta noite, Ele quer te curar nesta noite, Ele quer te dar vida nesta noite, Ele quer levantar a tua vida e te dar a vitória. Se você crê nisso, diga graças a Deus. Agora, olha aqui, pastor Charles, pastor Efigênio, negligência, repita comigo, negligência, a centralidade de Cristo.
Porque você concorda, Patrick, pastor Valderi, que todas as vezes que eu incremento o processo com estes aparatos angelicais, apofáticos, eu anulo Cristo. Eu anulo Cristo. Eu anulei Cristo. Aí por isso que, olha o texto, está lá, ó. E não, o que eu coloquei aqui, ó? Não se liga a cabeça. Está no versículo 19 aí, ó. Vamos ler, ó. E não retendo a cabeça. Repita comigo. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, repita, suprido e bem vinculado. Agora olha para cá, para que você está atrás disso, rapaz? A cabeça te orienta, oh glória. A cabeça te alimenta, oh glória. A cabeça da igreja é o suficiente, ela é o próprio Cristo. E Ele está aqui nesta noite para dar a vitória. Levante a sua mão e diga graças a Deus. Olha aí, ó, que coisa linda, ó. Bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Repita, cresce. Olha o mistério aqui, hein, que eu recebi aqui, o código. É porque o povo gosta dessas coisas. Não é nada, só é o que está escrito. O problema é que eles não enxergam. Repita, cresce o crescimento que procede de Deus. Então tem outro crescimento? Tem. E o outro é, inchaço. Muito bem. Paulo está falando, eu não quero que vocês façam o que dá certo. Eu quero que vocês façam o que é certo. Eu posso dizer uma verdade para vocês, irmão? Diga amém. Valorizem a igreja do Senhor. Valorizem esse ambiente que vocês têm hoje. Onde vocês podem se assentar para aprender a palavra de Deus. Deixa eu dizer para você. Está raro. Sabe por que está raro? Porque as pessoas não querem saber disso. Mas bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem levantado homens e mulheres para sentar nesta casa, mesmo hoje, num dia de terça, e tantos outros que nos acompanham de fora, para escutar a poderosa palavra de Deus. O crescimento que procede de Deus, às vezes ele é paulatino, desgastante. Ele não é dinâmico, explosivo, mas ele é um crescimento que se sustenta. Sabe por quê? Porque você vai lá para a tua casa agora, vai pegar essa palavra, vai continuar a ler, para aprender aquilo que o Senhor Jesus tem falado ao seu coração. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço. Sim, eu te agradeço porque os teus filhos estão aqui. Te agradeço porque a tua igreja está aqui. Porque nós, ó Pai, embora cansados, desgastados, com a lida do trabalho, com os afazeres, com as preocupações, o Senhor tem nos dado o alimento necessário para vivermos uma vida apaixonante na tua presença. Senhor, abre o coração desta igreja para que ela possa aprender a tua palavra e crescer espiritualmente, para que ela possa aprender as verdades eternas e viver de acordo com a tua palavra. Meu Deus, fala ao meu coração, fala ao coração desta igreja. Esta palavra que eu trouxe é uma palavra de instrução, uma palavra exaustiva, uma palavra pesada, é um alimento rígido, eu sei, mas ele é suficiente para transformar esta pessoa. Se porventura, Pai, tem alguém enfermo, se tem alguém doente, se tem alguém cansado, se tem alguém com qualquer enfermidade, derrama do seu poder e generosidade, trabalhe em favor da tua casa, elimina todo mal, rompe todo obstáculo, tira toda infecção, começando na alma, no espírito, e trabalhe na nossa vida física e biológica, é a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diga...